Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Hoje já estamos no 22º episódio, que tem como título Conduta Cristã. Ora, o que é isto de conduta cristã? Vou tentar, talvez, dizer isto por palavras mais simples. Como deve um cristão conduzir a sua vida? Como deve ser o seu estilo de vida? Será que, como advogam várias denominações cristãs, basta nós acreditarmos em Deus e nada tem que mudar na nossa vida? Ou será que a Bíblia nos mostra que um cristão deve ter um estilo de vida diferente? Diferente do mundo, diferente do que é habitual. Vamos então iniciar o nosso estudo e vamos ver que respostas é que a Bíblia nos dá para este tema. Como deve ser o estilo de vida de um cristão? Vamos começar com o texto de Romanos 12, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, é um texto realmente interessante que acabamos de ler, que nos diz que devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo e que não nos devemos conformar com o mundo. Ou seja, um cristão deve, de facto, representar no seu estilo de vida que é um cristão, que é uma pessoa diferente, que tem outros valores e que realmente representa neste mundo a Cristo. Em João 17, João dá-nos exatamente esta mesma ideia. Olha, vamos ler, diz assim: Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. É verdade. Cristo olha para nós e tem um projeto para a nossa vida. Sermos cristãos como Ele foi, como Cristo era. Que tenhamos um estilo de vida, não um estilo de vida que este mundo nos oferece, não um estilo de vida como muitas vezes vemos ao nosso redor, mas um estilo de vida de um cristão. E é por isso que hoje estamos a estudar então este tema da conduta cristã. Pois se formos a Mateus 11, nós vamos entender que Cristo, quando passou por este mundo, era visto pelos outros como alguém diferente, que tinha comportamentos diferentes, que tinha comportamentos que eram inesperados e um pouco fora à tradição e à cultura do seu próprio tempo. E até o chegavam a acusar de ser uma pessoa que não se encaixava nos padrões da época. Olha, vejamos em Mateus 11, 19 o que é que nos diz. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo e dizendo: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Neste texto, nós vemos que Cristo era acusado. Era acusado de andar com companhias que não devia, era acusado de tentar falar com pessoas que eles consideravam de pecadores, publicanos, cobradores de impostos que eram vistos como a escória da sociedade. Era um homem que tentava ajudar aquelas pessoas e, para a época, era algo que não fazia sentido. Era um homem que se juntava com as pessoas, convivia, que partilhava refeições. Ou seja, o estilo de vida de Cristo, na sua época, não encaixava nos padrões do mundo da altura. Será que agora eu posso ser cristão, dizer-me seguidor de Cristo e ter uma vida que se encaixa nos padrões atuais do mundo? Ou será que eu devo refletir realmente na vida de Cristo, na vida de mim, de cristão, aquilo que foi a vida de Cristo? Em 1 Pedro temos um desafio, porque a vida de Cristo foi exatamente muito diferente. Diz-nos em 1 Pedro capítulo 2, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Vemos realmente que temos um desafio de Cristo de seguir o exemplo dele próprio.
Temos um estilo de vida diferente e temos um estilo de vida de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. E por isso o desafio que Deus nos está a lançar hoje, ao entendermos o que é isto da conduta cristã, o que é isto do estilo de vida cristão, é que nós deixemos de ser pessoas, se calhar como éramos antes de aceitar a Cristo. Deixamos de ser pessoas, se calhar que não têm preocupações espirituais, como um cristão deve ter. É interessante que em Gálatas 5, 13 e 14, diz-nos o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isto é um texto realmente muito interessante. Está-nos a dizer que nós fomos chamados para ser livres, mas somos chamados para ser livres do pecado. Somos chamados para ser livres e, de facto, nós somos livres. Nós podemos escolher o que queremos fazer à nossa vida. Mas devemos escolher uma liberdade essa que não nos amarra a este mundo, não nos amarra ao pecado, nem às concupiscências da carne, aos desejos da nossa própria carne, mas esta liberdade possa ser uma liberdade em Cristo. Devemos ser pessoas espirituais e não pessoas carnais, que seguem os seus impulsos, que seguem os seus desejos, muitas vezes desenfreados, mas temos que apresentar a Deus um culto racional, ou seja, temos que colocar a nossa mente acima do nosso corpo. E nós sabemos muito bem que muitas vezes temos desejos, temos vontades e até atos que são errados. E temos muitas vezes comportamentos na nossa vida, no nosso estilo de vida, que são errados. Nós sabemos que são errados. E por isso a Bíblia nos exorta a sermos seres espirituais. Gálatas 6, 1 e 2 fala exatamente sobre isso. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. O que é que isto acontece? Se sois espirituais, têm que ser diferentes. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Temos então um desafio da espiritualidade. Sermos livres e somos livres para escolher. E somos livres para escolher seguir a Cristo, seguir o seu exemplo e sermos de facto pessoas espirituais. Ora bem, então vamos analisar um pouco mais em detalhe como deve ser o estilo de vida de um cristão. Já vimos que devemos ser espirituais, devemos ser diferentes do mundo, devemos ter uma postura e uma conduta diferente, mesmo na gestão dos conflitos, como acabámos de ler. Mas como deve ser então a vida, o dia a dia, o estilo de vida de um cristão? Em João 10:10, temos um texto muito interessante. Diz-nos assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim, portanto, Cristo está a dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Cristo quer que tenhamos vida e vida em abundância. O que é que isto quer dizer? Reparem, no ministério de Cristo nesta terra, ele tinha uma grande preocupação pela saúde espiritual das pessoas. Tentava constantemente exortar as pessoas para o reino de Deus, para o reino eterno. No entanto, vemos que Cristo teve muito mais tempo a cuidar da saúde física das pessoas, até do que a saúde espiritual. Por exemplo, só um breve exemplo, Mateus 4:23 nos diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É verdade. Cristo estava constantemente a zelar também pela saúde física das pessoas. Então, se Cristo tinha esta preocupação pela saúde, será que um cristão, no seu estilo de vida, também deve ter preocupação com a sua saúde? Ou será que um cristão deve viver uma vida dissoluta, sem qualquer preocupação, pensando, bom, isto é só sou neste mundo de passagem, quanto mais breve, se calhar, aqui a passagem, melhor? Ou será que nós, mediante a Bíblia, devemos ter um estilo de vida saudável? Vamos rapidamente ver
os princípios divinos de saúde. A Bíblia apresenta-nos alguns princípios divinos de saúde e vamos rapidamente analisá-los porque eles dão-nos pistas importantes para nós realmente compreendermos que a vida de um cristão deve ser uma vida em que devemos também ter a preocupação, além do nosso bem-estar e saúde espiritual, também nosso bem-estar e saúde físicas. Vamos então iniciar com o primeiro princípio que encontra-se em 1 Timóteo 4, nos diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ok, já comecei com um texto muito estranho. Este texto parece-nos estar a dizer que não devemos fazer exercício físico. É claro que o contexto aqui é um contexto espiritual e está a falar em que devemos nos exercitar em piedade, ou seja, na nossa espiritualidade, na maneira que nós vivemos a nossa religiosidade. No entanto, está-nos aqui a dar uma comparação com o exercício corporal. Mas o texto está a dizer o exercício corporal para pouco aproveita, ou seja, se calhar não é assim tão importante quanto isso. Mas de facto a Bíblia diz-nos que o exercício é muito importante. Mas ao mesmo tempo que este texto nos está a dizer isto, está-nos a dizer que o exercício só por exercício é bom, mas a versão de exercício da Bíblia é ainda mais importante e mais benéfica para a nossa saúde. Ora, vejamos o próximo texto que nos diz o seguinte. Provérbios 71. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os teus lombos de força e fortalece os seus braços. Ora, então, num texto está-nos a dizer que o exercício físico se calhar não é assim tão importante. Este texto está-nos a dizer que devemos ter atividade física, devemos cingir os nossos lombos de força, devemos fortalecer os nossos braços. Então devemos fazer exercício, não devemos fazer exercício. É que a versão de exercício físico que a Bíblia nos apresenta é um exercício físico proveitoso. É verdade que a Bíblia no seu geral nos diz que é importante fazermos exercício físico. Mas mais importante do que fazer exercício físico só por fazer exercício físico é termos uma atividade física que seja rentável ou que seja proveitosa. Como, por exemplo, dizia o texto, compra uma propriedade com as tuas próprias mãos, planta vinhas, faz atividade física ao ar livre, fortalece os teus braços, mas de uma forma proveitosa. Basicamente, até a Bíblia nos dá o exemplo da formiga. Está sempre a fazer alguma coisa. Reparem bem o que diz em Provérbios 6. Diz-nos, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador. Portanto, não precisa ter o patrão ao lado, não precisa ter o chefe ao lado. Ela trabalha de igual forma. Prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar e um pouco a repousar de braços cruzados. Então, o primeiro princípio bíblico da saúde que nós temos é atividade física. Segundo a Bíblia, podemos ver muitos outros exemplos. Nós devemos ter atividade física que nos fortaleça o nosso corpo, que puxe pelo nosso corpo, de facto desenvolva o nosso corpo e nos traga saúde. No entanto, diz-nos que o melhor é termos uma atividade física proveitosa. Como a formiga ou como o agricultor, que estão de facto a fazer atividade física, mas estão a ter uma atividade que é proveitosa. É claro que se não é possível, o exercício físico deve na mesma ser praticado e é, segundo a Bíblia, uma fonte de saúde. Próximo princípio de saúde da Bíblia, de estilo de vida. E disse, Deus, haja luz e houve luz. É muito interessante que o próprio Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Existe um paralelismo bíblico entre a luz, entre Cristo, entre a sua Bíblia, que é a luz para os nossos caminhos. E é interessante que, de facto, a Bíblia usa este exemplo porque a luz é algo de muito importante. Reparem que a luz foi a primeira coisa a ser criada. Sem luz, não pode haver vida.
facto, luz é algo de maravilhoso. Em Mateus 5 diz-nos o seguinte: porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Vemos aqui o sol, luz solar, vemos aqui a água, a importância que estes elementos têm para a nossa saúde e, de facto, um estilo de vida saudável também implica termos luz solar. Fazer um bom uso da luz solar. Estamos em sítios bastante bem iluminados. Partilhamos muitas vezes ocasiões ao ar livre. Então o exercício ao ar livre é de facto extraordinário porque estamos a ter um exercício proveitoso e estamos a sofrer da luz solar. Mais um princípio bíblico para o nosso estilo de vida, para a nossa saúde. Isaías 44 diz-nos: porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Cristo também diz: eu sou a água viva. E este exemplo é um exemplo para a saúde espiritual, mas é também um exemplo para a saúde física. A água é também de extrema importância no estilo de vida de um cristão. Não só beber água em abundância, mas também ter uma vida em que se possa usar a água, porque a água é apresentada espiritualmente para duas coisas: para tirar a sede ao sedento, mas também para lavar. E a água tem de facto estas duas características. A água é muito importante para a nossa saúde de duas maneiras: quer consumindo água, quer nos lavando com água. A higiene também deve ser algo de importante no estilo de vida do cristão. Ter uma boa higiene, lavar o corpo frequentemente, de facto é também importante no estilo de vida de um cristão. Já vimos então atividade física proveitosa, luz solar, água. Que mais a Bíblia nos apresenta de um estilo de vida saudável para um cristão? Em Atos 17 diz-nos o seguinte: o Senhor fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, com que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida e a respiração e todas as coisas. É verdade. Cristo dá-nos todas as coisas. A Bíblia relata quando o homem foi criado que Ele colocou a respiração no homem, o fôlego da vida. E é Ele, segundo este texto, que nos dá tudo, incluindo a nossa respiração, incluindo o fôlego da vida em cada um de nós. É também importante, então, para a nossa saúde, nós termos uma boa respiração. O ar puro é o quarto, na nossa lista, o quarto princípio divino de saúde. Mais uma vez, vemos a importância da prática da atividade ao ar livre, com luz solar, o consumo da água, o ar puro. É claro que nas cidades é difícil termos ar puro. E por isso é importante para o cristão ter uma vida em locais em que o ar seja puro e que possa beneficiar a sua saúde. Isso não é possível viver nesses sítios, ao menos que frequentemente possa se dirigir a sítios onde o ar seja puro e usufruir de mais este princípio de saúde bíblico. Em Gálatas 5 fala-nos de mais um princípio de saúde bíblico que muitas vezes é desprezado e colocado de lado. Eu vou ler um texto que ao princípio parece que não tem muito a ver, e está em Gálatas 5, 22 a 23, que nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, lembram-se que lemos que devemos ser pessoas espirituais? Bom, quem é espiritual apresenta os frutos do Espírito. É assim que deve ser o caráter de um cristão. E esses frutos do Espírito são o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Ora, está aqui uma palavra no meio que tem a ver com o estilo de vida. Pode não parecer à primeira vista, que é exatamente o último dos frutos do Espírito que está aqui. A temperança. A Bíblia fala frequentemente nesta palavra, temperança, embora nem sempre é traduzido exatamente pela palavra temperança, mas muitas vezes não entendemos muito bem o que é quer dizer temperança. Às vezes pensamos que a temperança é ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa prudente. Até se nós formos ao dicionário, se calhar nem entendemos muito bem o que é que isto quer dizer. Olha, vamos ver o que é que um dos dicionários que eu consultei diz sobre a temperança. Diz assim: capacidade de moderar os seus próprios desejos e reações, moderação, comedimento. Ponto 2, sobriedade no comer e no beber.
E continua a parte económica, a parte da religião. Ora, o que é, segundo a Bíblia, alguém temperante? É alguém, de facto, que tem domínio próprio? É alguém que decide escolher para a sua vida hábitos e costumes saudáveis? Alguém que é não só alguém que tem domínio próprio, mas que leva e raciocina como se deve comportar neste mundo. Alguém que coloca de lado aquilo que é errado, aquilo que é mau. Alguém que põe de lado os vícios deste mundo e decide ter uma vida temperante. É verdade, este é um desafio para um cristão. Porque muitas vezes olhamos para o mundo, vemos comportamentos que não têm nada de temperança. Pessoas viciadas no fumo, no álcool, nas drogas, no café, em medicamentos. Sim, é uma dos grandes vícios que muitas pessoas têm, muitas vezes até no segredo. Medicamentos em que se tornaram viciados, em que se tornaram realmente dependentes. E todas as dependências fazem com que alguém não seja temperante. Já agora, vou partilhar um texto bíblico que me lembrei, não está no nosso PowerPoint, mas não tem problema, eu vou aqui abrir, que se encontra em Tiago 4,17. É uma definição excelente de como deve ser um cristão temperante. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Isto é exatamente o contrário daquilo que é uma pessoa temperante. Uma pessoa temperante sabe o que deve fazer, sabe o que é certo fazer, e o que é que ela faz? Faz. E por isso, se nós não somos temperantes e somos aqui como esta pessoa que acabamos de ler em Tiago 4,17, que sabe como deve ser o seu estilo de vida e decide não fazer, perante a Bíblia, perante Deus, essa pessoa está a cometer pecado. E por isso nós entendemos que o estilo de vida é muito mais importante do que nós muitas vezes pensamos, do que nós muitas vezes achamos. Um cristão deve ser alguém com um estilo de vida livre de vícios, livre de dependências. Deve ser um cristão livre. Foi isso que lemos ao bocado. Cristo nos trouxe para a liberdade, mas para uma liberdade em Cristo. Paulo era um exemplo perfeito exatamente disto. Reparem nas suas palavras em 1 Coríntios que diz: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, e eu mesmo, não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Temos duas coisas importantes neste texto. Paulo sabia o que era ser temperante. Então reduzia o seu corpo à servidão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a sua mente é que governava o seu corpo e não o contrário. Não era uma pessoa com vícios, em que o vício é que domina e mesmo contra a sua própria vontade a pessoa faz aquilo. Não. Paulo tinha um domínio sobre o seu corpo. E reduzia-o à escravidão, ou seja, a sua mente é que decidia o que ele devia fazer e como ele devia viver. E tem um outro aspecto importante deste texto que diz: não vai eu estar a pregar uma coisa e a fazer outra. É por isso que é tão importante a um cristão dar um exemplo em tudo, mesmo no seu estilo de vida. Então o quinto ponto é a temperança. Ser temperante. Rejeitar tudo aquilo que prejudica o nosso corpo e aceitar ter então uma vida, um estilo de vida saudável. Um outro aspecto bíblico para a saúde que muitas vezes, e para o estilo de vida cristão, que muitas vezes é desprezado e cada vez mais faz sentido nos nossos dias, é o aspecto do descanso. É muito claro Cristo, em Mateus 11, 28, que nos diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo quer nos libertar dos fardos deste mundo, mas não só dos espirituais, mas também dos físicos. Desde que Deus planeou a humanidade, Ele sabia que nós precisaríamos de descanso. Vimos no primeiro ponto que é importante trabalhar, é importante ter uma atividade física, é importante realmente estarmos ativos, ocupados, fortalecermos o nosso corpo fisicamente, mas isso não deve ser constante, ou seja, deve ter períodos de descanso. Por isso mesmo Cristo, desde o início, instituiu o sábado. E se lemos em Êxodo 20,
Vemos claramente 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Então é importante nós intercalarmos períodos de grande atividade física com períodos de descanso. O nosso corpo também precisa de descansar. Mas o descanso para um cristão deve ser um descanso diferente do mundo. Como estamos a ver, todo o estilo de vida no cristão deve ser diferente do mundo. Muitas vezes pensamos no descanso como a ociosidade, pensamos no descanso como estar sem fazer nada, sem nenhum tipo de preocupações, se calhar a ver coisas ou ouvir coisas que um cristão nem sequer o deve fazer, se calhar estar em sítios que se calhar não são os mais próprios. Como deve um cristão ocupar o seu tempo livre, os seus momentos de descanso? A Bíblia é muito clara em relação a isto. Reparem, em Mateus 5 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sabem que a Bíblia apresenta-nos que o trabalho, a ocupação, é uma bênção. Normalmente, quando estamos ocupados, estamos a trabalhar, estamos a fazer alguma coisa, não somos tão tentados como nas alturas em que estamos desocupados, com a nossa mente desocupada e, se calhar, em ociosidade. Vemos vários exemplos bíblicos que muitos homens, até homens de Deus, pecaram nos seus momentos de ociosidade. E porquê é importante para um cristão também saber o que fazer nos seus momentos de descanso? Porque, segundo a Bíblia, e lemos isso em 2 de Coríntios, nós somos influenciados, somos transformados mediante aquilo que vemos e mediante aquilo que ouvimos. Diz-nos o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É verdade. Aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós vimos é aquilo que nos vamos transformar. Se eu tiver uma vida de estudo, uma vida de oração, eu vou ser transformado por Deus mediante essa comunhão que tenho com Ele. Mas se a minha vida e o meu dia-a-dia, os meus tempos livres são passados a ver coisas que não são dignas de cristãos, a perder o nosso tempo com coisas que não nos mostram e não nos induzem pensamentos puros, mas pensamentos maus, iremos ser transformados por isso. E estaremos a desperdiçar o nosso tempo livre com coisas que Deus não aprova. Até os nossos pensamentos são importantes. Filipenses 4 diz-nos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E por isso é que é tão importante nós pensarmos que temos de ter momentos de repouso, mas também planearmos o que é que como vamos estar a ocupar essas horas ou esses dias de repouso. A Bíblia é muito clara em João, 1 João no capítulo 2 diz-nos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É verdade. Muitas vezes aproveitamos os nossos tempos livres, o nosso momento de descanso, para contemplar o mundo. Não é esse o desejo de Deus para cada um de nós, para um cristão, fazer nos seus tempos de repouso, nas suas férias, nas suas horas de lazer. Cristo é o exemplo supremo disto mesmo. E ele, no seu ministério, tem um ministério super preenchido. E ele tinha uma vida realmente bastante ocupada, estava sempre a ajudar os outros, a curar, a pregar, e tinha sempre uma multidão atrás dele. Mas ele não se esquecia que precisava de momentos de repouso. Mas os seus momentos de repouso eram momentos em que ele aproveitava para alguma coisa. Reparem neste texto que muitas vezes nos é despercebido, em Marcos 6,31, que nos diz o seguinte: e disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer.
Repara que nesta altura, quer Cristo, quer os seus discípulos, estavam a viver uma vida de bastante stress. Nem tempo para comer tinham, eram tantas as solicitações, eram tantas as coisas que tinham a fazer, realmente tantas pessoas precisavam da ajuda de Cristo e dos seus discípulos. Mas Cristo tinha a noção que eles precisavam também de descansar. Então o que é que Cristo fez? Cristo teve a ideia, bom, vamos atravessar para o norte do Mar Galileia, há lá um sítio, deserto, deserto não no sentido de ser areia, mas deserto no sentido que não vivia lá ninguém, era um sítio que não tinha habitação, mas era um sítio bonito, um sítio com natureza, tem lá um riacho, tinha lá umas árvores. Ainda hoje existe esse local, no norte do Mar da Galileia. E ele disse aos seus discípulos, olha, vamos nós para lá, vamos lá repousar. Porquê? Porque os discípulos tinham ido numa viagem missionária e estavam ansiosos para partilhar com Cristo como é que tinha sido as suas experiências missionárias. Precisavam de tempo para descansar, tempo para comer juntos. E então Cristo disse, olha, vamos para aquele sítio, vamos para o meio da natureza, um sítio bonito, um sítio saudável. Vamos lá estar em comunhão, vamos lá estar a conversar uns com os outros, a partilhar uma refeição. Vemos que Cristo tinha a noção que o repouso era muito importante no estilo de vida de um cristão. E é importante nós aproveitarmos os momentos de repouso, os dias de repouso, se calhar as nossas férias, para fazer aquilo que muitas vezes não fazemos. Para estar em comunhão com a nossa família, para estar em comunhão com alguns amigos, para partilhar refeições, para estar num sítio bonito, na natureza. Vemos aqui exatamente o exemplo de Cristo. Então o sexto ponto do estilo de vida saudável é também apreciarmos o descanso, mas um descanso saudável, um descanso que nos promova espiritualmente. Rapidamente vamos ver mais dois aspectos de estilo de vida saudável. E disse Deus, eis que tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto e que dê semente, ser-vos-á por mantimento. É verdade. Deus também sempre teve preocupação de como deveria ser a alimentação das suas criaturas, neste caso do ser humano. Inicialmente a dieta, como acabamos de ler, era frutos e eram sementes. Mas depois com o pecado, Deus alterou a dieta. Em Gênesis 3 diz, espinhos e cardos também te produzirá, falando que alterações que ia haver na natureza. Introduziu algo novo, duas coisas novas na alimentação do ser humano. E comerás a erva do campo. Portanto, o mundo vegetal, as folhas, as plantas, passaram também a fazer parte da alimentação do ser humano. As verduras, que muitas vezes as crianças têm dificuldade a habituar-se, faz parte de... Deus introduziu realmente isso na alimentação do homem, que inicialmente no mundo perfeito não era preciso, mas no mundo do pecado era preciso. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Portanto és pó e em pó te tornarás. A segunda coisa que Deus introduziu na alimentação do homem, logo após o pecado, foi os alimentos cozinhados. O pão é um exemplo disso, de um alimento cozinhado. Não existia antes o pecado, mas depois passou a fazer parte integrante da alimentação. Esta foi a alimentação que Deus criou para o ser humano. É certo que a alimentação foi mudando, o homem foi se habituando a outras coisas para comer e Deus permitiu a introdução, por exemplo, do alimento de carne. No entanto, esta era a dieta original que Deus tinha para este mundo com pecado. Era frutas, sementes, verduras e também cereais cozinhados, por exemplo, alimentação cozinhada. É verdade que isto nos demonstra que para um cristão o alimento deve ser algo de importante e a ter em conta. E devemos ter a preocupação de ter uma alimentação saudável. Com a introdução do alimento de carne no ser humano, Deus veio restringir, disse, bom, permitiu o alimento de carne, mas disse, Levíticos 11, podem depois consultar em casa, existe carnes limpas, carnes imundas, destas pode-se alimentar, destas não. E isso já faz uma grande diferença e uma grande distinção. Mas o plano original de Deus é de facto uma alimentação ainda superior, uma alimentação isenta de carne, isenta de facto de produtos de origem animal. Mas seja qual é o estilo de alimentação que escolhas para a tua vida,
Deves ter a preocupação que realmente devemos, como cristãos, ter um estilo de vida saudável e a alimentação é uma parte importante disso. Então, o sétimo ponto dos nossos princípios de vida de saúde, quais são? Termos uma dieta saudável. E, para finalizar, o último ponto destes princípios de saúde, de estilo de vida do cristão, de conduta cristã, está em Filipenses 4, que nos diz: sei estar abatido, Paulo nos está a falar, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. O último ponto do estilo de vida saudável é, se calhar, o mais importante. Cada vez mais na saúde e na ciência se discute este aspecto. O aspecto da parte mental, que tão importante é para, por exemplo, para o doente. A forma como ele enfrenta a doença, a forma como ele vê este mundo. E como acabamos de ler, a confiança em Deus é fundamental também para a nossa saúde física. Então vamos olhar para o nosso quadro e resumir rapidamente este estilo de vida cristão que tem a ver com a saúde. O cristão deve ter atividade física, de preferência uma atividade física proveitosa. Deve usar prudentemente a luz solar, abundantemente a água, abundantemente o ar puro. Deve ser um cristão temperante, livre de vícios, livre de realmente coisas que o prendam, substâncias más, e aprenda a decidir realmente a ser uma pessoa temperante. Deve ser também uma pessoa que usa o seu descanso, os seus momentos desocupados, de uma maneira saudável e a fazendo coisas que sejam proveitosas. O cristão deve ser alguém que deve ter uma dieta saudável, deve se preocupar com o seu corpo, deve se preocupar realmente em manter a sua saúde o mais tempo possível. Mas, acima de tudo, deve manter a sua confiança em Deus para promover também a sua saúde física. Estamos quase a terminar este nosso tema, mas não poderia terminar sem ver um aspecto que também é importante para a nossa conduta cristã, para o nosso estilo de vida. Não só a nossa saúde, mas também o nosso aspecto exterior. É o último ponto que vamos tocar. Devemos também, nós como cristãos, ter o cuidado ou ter a preocupação de como é a nossa imagem, de como é o nosso aspecto exterior. Será que quando olham para nós refletimos os princípios bíblicos, os princípios cristãos? Vamos ler. Mateus 6 nos diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que um vestuário? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Portanto, não só beber, não só o comer é importante no estilo de vida cristão, o vestir, nosso aspecto exterior, também é importante. Também devemos demonstrar a quem nós acreditamos, quem nós representamos. Frequentemente nós olhamos para o uniforme, para a farda ou para a maneira de vestir de alguém e percebemos logo qual é a sua profissão ou como é que é o seu estilo de vida. É verdade. A imagem exterior é também importante para um cristão e deve refletir os princípios bíblicos para, de facto, como nós nos devemos apresentar. Muito rapidamente, vamos só ler 3, 4 versículos que nos dão algumas pistas como deve ser o nosso aspecto exterior. 1 Timóteo diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia,
não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Bom, este texto dá-nos aqui algo de muito importante. Os cristãos devem ter um traje honesto, com pudor e com modéstia. Isto são princípios. Reparem que a Bíblia não fala que tipo de roupa devemos usar. Porque, de facto, o tipo de roupa que devemos usar depende da sociedade em que estamos inseridos. O estilo de roupa na Europa é diferente da África, é diferente da Ásia. Mas o princípio para o cristão deve ser o mesmo, independentemente do tipo de roupa que usamos, dependendo da nossa cultura, da nossa tradição. Deve ser sempre honesto, com pudor, modesto e não tão preocupado em coisas que sejam de ostentação. Fala-nos em ouro, pérolas, vestidos preciosos. Basicamente está a falar de atavios exteriores, não é? Em Gênesis 35 nos diz, e em Êxodo também, que realmente os atavios exteriores não são algo para um cristão. E que as roupas do mundo não são algo para o cristão. Então disse Jacó à sua família, e todos os que estavam com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Eles queriam se purificar, queriam se apresentar perante o Senhor, mas tinham que mudar as vestes, ou seja, não estavam a vestir próprias para um cristão, trazendo o exemplo para os dias de hoje. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrancadas que estavam em suas orelhas, e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. As roupas que eles tinham não eram roupas próprias, colocaram roupas de acordo com o texto que acabamos de ler. Retiraram os seus brincos, retiraram os seus atavios, porque não são próprios para um cristão. E então estavam prontos para a missão que tinham pela frente. Mas em Êxodo temos outro exemplo, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, és um povo teimoso, era o que ele queria dizer. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém, agora, tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horeb. É verdade. O cristão deve ter cuidado com a sua roupa, deve ter uma roupa que seja de acordo com os princípios cristãos e do caráter de um cristão, não preocupado com atavios exteriores, não preocupado com brincos, não preocupado com colares, não preocupado com coisas que chamem a atenção para ele próprio, mas sejam realmente pessoas que demonstram o que é um caráter cristão. E eu queria terminar esta mensagem com um texto que acho que resume tudo o que acabamos de ler. Que se encontra em 1 Coríntios 10:31, que nos diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este deve ser o principal princípio da vida de um cristão, para o seu estilo de vida. Tudo o que nós fizermos possa ser para a glória de Deus. Nunca se deixem enganar pelas visões da religião baratas, em que dizem, basta acreditar em Cristo, basta acreditar no seu sacrifício, tua vida pode continuar a ser exatamente o que era antes. A Bíblia nos chama para uma transformação, para um nascer de novo, para uma mudança de estilo de vida. Deixar o mundo para trás e iniciar uma nova vida com Cristo. Por isso a conduta cristã, a maneira como nós conduzimos a nossa vida, o nosso estilo de vida, deve refletir quem nós somos. Deve refletir todos estes princípios que nós vimos. E mais que não tocamos aqui, mas que ficam subjacentes à vida de um cristão. Enquanto ouvimos um momento musical de seguida, vamos pensar nisto mesmo. E vamos pensar na nossa vida hoje. O que é que eu tenho na minha vida, no meu estilo de vida, que ainda desonra ao Senhor? Pois com a ajuda de Cristo, tudo nos é possível. Podemos ter de facto uma vida de um verdadeiro cristão. Vamos ouvir esta música e vamos refletir exatamente neste desafio que Deus nos está a fazer neste momento.
Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto para mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva a minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. O teu poder não tem limites, meu Senhor. O teu perdão limpou meu coração. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Olá de novo e após este momento musical, espero que realmente tenhamos feito uma resolução no nosso coração
de aceitar este estilo de vida, esta conduta cristã, que é o desafio que Cristo tem para a nossa vida. E antes de lermos esta 22ª crença fundamental, possamos realmente aceitar este compromisso, ter uma vida diferente, ter uma vida de acordo com os padrões divinos. Vamos então resumir lendo a 22ª crença fundamental. Esta crença que nos fala, de facto, da conduta cristã. Vamos ler juntos. Somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age em harmonia com os princípios bíblicos em todos os aspectos da vida pessoal e social. Para que o Espírito recrie em nós o caráter de Nosso Senhor, só nos envolvemos naquelas coisas que produzem em nossa vida pureza, saúde e alegria semelhantes à de Cristo. Isto significa que nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões do gosto e beleza cristãos. Embora reconheçamos diferenças culturais, nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto, apropriado àquela cuja verdadeira beleza não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. Significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele inteligentemente. Junto com o adequado exercício e repouso, devemos adotar a alimentação mais saudável possível e nos abster dos alimentos imundos identificados nas Escrituras. Visto que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais a nosso corpo, também devemos nos abster dessas coisas. Em vez disso, devemos-nos empenhar em tudo que submeta nossos pensamentos e nosso corpo à disciplina de Cristo, o qual deseja nossa integridade, alegria e bem-estar. Cristo deseja para nós integridade, alegria e bem-estar. E todas as coisas que nós acabamos de ler, todo este estilo de vida, na realidade, eu é que sou o beneficiado. Ao colocar estes princípios divinos como estilo de vida para nós vamos receber bênçãos, não só físicas, mas também espirituais. Esta foi a mensagem de hoje, Conduta Cristã. Espero que realmente tenha sido uma mensagem que o possa inspirar a embarcar nesta aventura do estilo de vida cristão. Em breve, já no próximo episódio, vamos ter um outro tema. Vamos falar de matrimónio, vamos falar de família, também um tema muito importante. Convido desde já a assistir também a esse tema. Mas por agora me despeço. O meu nome é Rubem Fernandes e esta foi a 22ª crença fundamental, Conduta Cristã, deste programa Nisto Cremos. Até o próximo episódio e que até lá, que Deus nos abençoe.